tarde, boa noite, bom dia, caro aluno, onde quer que você esteja assistindo essa aula, em qual horário você esteja assistindo. Quero dizer mais uma vez que é um privilégio poder estar aqui compartilhando deste tempo com você. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te pedimos nesse momento, Papai, tira todo papai qualquer desatenção dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, Pai. Nos preenche, Senhor Deus, Papai, do teu conhecimento, da tua revelação, do teu entendimento, para que nós possamos, meu Deus, ser acrescidos no Espírito, Senhor Deus, e transformados pela tua palavra, através dessa disciplina, dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, nós estamos agora na nossa aula 3, lealdade e honra, o princípio da autoridade. O que eu quero compartilhar com você nessa aula? Existem 7 níveis de autoridades e é muito importante nós entendermos estes níveis para que você possa se colocar com sabedoria diante das circunstâncias e das situações que virão a ocorrer na sua vida. O que eu quero que você entenda principalmente, na nossa visão celular, é vital para a nossa estrutura o princípio da autoridade. Sem autoridade, não há unidade. E assim, sem autoridade, não temos ordem, nós não temos apacentamento. É muito importante que nós tenhamos o discernimento sobre as autoridades que estão colocadas sobre as nossas vidas. Amém? Então, o líder recebe autoridade para que ele possa cuidar do rebanho na casa do Senhor. Lembrando que as ovelhas são de Jesus, não são nossas. Nós, como liderança, somos aquela ovelha mais velha, né? Que recebemos o encargo, o privilégio de poder conduzir as ovelhas de Cristo no caminho que aponta para o próprio Senhor Jesus. Como eu falei, sem autoridade não há apacentamento. Continuando, existem muitos abusos com respeito à autoridade e submissão. Infelizmente, alguns usam disso para manipular as ovelhas ou controlar as suas vidas. Quero dizer algo para você. Ninguém é dono da sua vida, a não ser Jesus. Nós não podemos conduzir você pelo que nós achamos que seja correto. Nós temos que conduzir você pelo que a palavra de Deus diz. Então, mas o princípio da autoridade ele é muito importante na casa de Deus. Vamos seguir aqui com esse entendimento. Há 3 níveis de pecado que atingem o Senhor de formas distintas. Você já viu isso em outras aulas da Escola Edificadora, mas eu quero trazer essa lembrança para você. A desobediência atinge a santidade de Deus. A incredulidade atinge a Deus no seu caráter, pois o chama de mentiroso. Meu irmão, quando a pessoa é muito perigoso, porque quando a pessoa chama Jesus, Deus, de mentiroso, ela está se colocando numa situação de ir para o inferno, porque ela não crê em Deus. Entende isso? Outra circunstância, outra situação é a rebelião, porque a rebelião atinge o trono de Deus. E o rebelde diz que ele é Deus. É o que Lúcifer quis fazer, o que o inimigo quis fazer. Ele quis o quê? Tomar o lugar de Deus. Amado, rebeldia, o Senhor, ele age rapidamente. Ele corta rapidamente, porque o rebelde, ele atinge o trono. Tome muito cuidado com isso. Nós temos falado sobre isso, sobre submissão, sobre autoridade, sobre honra, sobre lealdade. E é muito importante nós percebermos esse espírito de rebeldia e cortá-lo o mais rápido possível, para que você não tenha problemas posteriores. Amém? Então, dentro deste assunto, a palavra de Deus menciona que são 7 níveis de autoridade. Os 3 primeiros níveis, eles vão apontar para prerrogativas exclusivas de Deus. Ou seja, o que quer dizer prerrogativa exclusiva de Deus? É o seguinte, meu amado, nós saímos da autoridade do inimigo, porque nós éramos o inimigo antes de conhecer a Cristo. E hoje, agora, tendo o sangue de Cristo derramando sobre as nossas vidas, nós temos uma autoridade que é Deus. Nós somos de Deus. Ele é a nossa maior autoridade. Nós não pertencemos mais a este mundo, mas
a outro lugar. Nós somos da família de Deus. E os outros 4 níveis eles são exercidos pelos seus ministros, ou seja, pelo homem. Então, os 7 níveis, o primeiro é o nível da autoridade soberana. O que ela diz? Ela é o maior nível de autoridade. É a autoridade imperial. Este nível nunca será questionado ou desafiado, porque essa autoridade pertence somente a Deus. Porque Deus ele é absoluto, ele é infalível, ele não mente, ele não muda, ele é perfeito. Ou seja, nós devemos a nossa maior autoridade a quem? A Deus, ok? Então, algumas igrejas e denominações, elas exercem essa autoridade soberana, mas não há nenhuma base bíblica para que qualquer ser humano exerça essa autoridade. E aqui eu quero trazer para você a lembrança da doutrina católica, onde eles colocam o Papa como maior autoridade. Eu concordo, o Papa ele tem a sua autoridade, mas ele não é maior do que Deus. Ele não é uma autoridade exclusiva, soberana, porque ele é homem, ele é falho, assim como nós. Então, assim, nada pode ser maior do que a autoridade de Deus. Lembre-se disso, ok? Então, Cristo recebeu a autoridade soberana. A palavra diz, essa era a ambição de Lúcifer. Ele queria isso. Ele queria ser como Deus. Por isso ele foi tido como rebelde. E eu quero que você aprenda uma coisa. Também, muitas pessoas costumam falar sobre anticristo. Ser anticristo não é ser contra Cristo. Mas o anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Ok, amados? Então, concluindo aqui, ó, o que diz Isaías 14, no versículo 12? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, te deixarei, de Deus exaltarei o meu trono, e do monte na congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui foi o que o inimigo queria fazer. Então, o que acontece? Essa era a ambição dele, ele queria tomar o lugar de Deus. Cristo também recebeu essa autoridade soberana, lá em Efésios 1, do 16 ao 22, versículo 21 diz o seguinte, ó, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Louvado seja Deus. Então, amado, o que eu quero dizer para você? Que o nome de Cristo, nós recebemos autoridade sobre todas as coisas, porque o nome dele é maior. Ele é a autoridade soberana sobre todas as coisas. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado são os que querem tomar o lugar de Cristo, como eu acabei de falar para você. Ser anticristo não é ser contra Cristo, mas é tentar tomar o seu lugar. Um exemplo, por exemplo, quando alguém chega para você com aquela fala zelosa, aquela religiosidade, chega e diga assim para você, olha, eu estou aqui em nome de Cristo, eu recebi unção para isso, amado, cuidado. Quando as pessoas vêm falando esse tipo de coisa, porque isso não vem de Deus. Amém? Quero que você tenha esse entendimento. Ainda sobre a autoridade soberana, você tem que entender que há pessoas que vêm em nome de Cristo e se dizem com a mesma autoridade. Então, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Misericórdia, repreenda, tenha discernimento, busque na palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo junto com você, dominando os seus pensamentos, suas emoções. Ele é o nosso encorajador, ele é o seu ajudador, o seu amigo fiel, sempre está com você. Tenha discernimento espiritual para com pessoas que se colocam nessas posições, ok? Não há nenhuma autoridade na igreja
a quem o cristão tenha que prestar obediência inquestionável somente a Deus, a palavra de Deus. Isso, evidentemente, não é desculpa para ser rebelde. Simplesmente não há lugar para rebeldia na vida de um homem de Deus. Então, amado, esteja alinhado com o Senhor, ok? A segunda autoridade é da verdade. É a autoridade daquilo que é sempre verdadeiro, sem qualquer sombra de dúvida. Qualquer coisa que é verdadeira possui autoridade pelo fato de ser verdadeira. Ela é inquestionável. Em 2 Coríntios 13:8, ele diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ninguém pode contra ela. É uma verdade. E você tem que crer na palavra de Deus, que ela é a nossa verdade. Amém? Vamos lá. Dentro da autoridade da verdade, o que nós podemos pontuar? A verdade é o próprio Deus. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê a um Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. Próximo também está em João 1:17. Ele diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em 1 João 5:6 diz o quê? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Lembram? Que Jesus foi furado pela lança e saiu água e sangue dele. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meu irmão, louvado seja Deus. Eu e você temos o Espírito da verdade dentro de nós, nos convencendo, nos capacitando, nos edificando, nos fortalecendo, para que nós tenhamos atitudes corretas em relação à palavra de Deus. Outro ponto é, a verdade é o que Deus diz. Segundo Tessalonicenses 2:12 diz o quê? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, amado, nós precisamos entender que o nosso espírito ele limita contra a nossa carne. Desde quando você se torna cristão, o espírito e a carne vão sempre guerrear. Então, e nesse detalhe, ele diz que a verdade é o que Deus diz. Se está na palavra de Deus, se está na Bíblia, amado, é a verdade. E nós, cristãos, nós defendemos. Inclusive, lá no nosso site da Casa de Deus, diz as nossas bases, nossos valores, sobre qual é a nossa fé, e nós confiamos na verdade da palavra de Deus. Ela é infalível. Amém? Por isso que ela é a verdade. Em Números 23:19, a palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amado, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. A obra que ele iniciou na minha vida e na sua, ele vai concluir. Amém? Em Salmos 89:34 ele diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Amados, a palavra de Deus, o Senhor está garantindo para mim e para você que ele não violaria a minha aliança. Ele fez uma aliança comigo e com você através de Cristo. E ele diz que nada que saia dos lábios dele será modificado, porque Jesus, Cristo, ele fala e ele cumpre. E nós devemos, assim como o Senhor, andar nesse princípio de realidade, de verdade. Deus não quer que você se comprometa, que você prometa, na verdade, nada para ninguém. Mas se um dia você se coloca nessa circunstância de prometer, de dar sua palavra, exerça a vida de Deus que há dentro de você. Se você falou que vai fazer, faça, porque você é um embaixador de Cristo e você manifesta Deus onde quer que você passe, com as suas ações, com os seus gestos, com a sua maneira de se comportar. Você precisa exalar esse perfume de Cristo, porque você já foi agraciado com o poder dele, com a graça dele. Amém, amado? Então, o terceiro ponto é, a Bíblia é a verdade, como nós acabamos de falar para você. A Bíblia está colocada na terra com a autoridade da verdade. Ela é a verdade, ela foi inspirada pelo Espírito Santo
de Deus e é inerrante. O que quer dizer isso? Ela não erra. O que está na palavra é a realidade. E aí o que acontece? Ele diz também aí em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deixa eu lembrar algo para você, não sei se eu já falei isso, mas não tenha receio de ser repreendido pela sua liderança ou por algum irmão, mas que essa pessoa, ou se for você que estiver exercendo esse papel de irmão mais velho, ajudando o seu irmão a caminhar, a perseverar nos caminhos do Senhor, entenda que repreender, corrigir, vem de encorajar. É colocar dentro, vem de coração, ou seja, é colocar dentro do coração a palavra de Deus que vai fazer a mudança na minha e na sua vida. Então, repreender aponta para encorajar, ou seja, a palavra de Deus é que nos muda, é a própria palavra de Deus que nos transforma, não é eu nem você, mas a palavra ministrada. Então, quando você vê um irmão ou alguém numa situação em desalinhamento com a verdade de Cristo ou sobre a nova natureza dessa pessoa, encoraje ela com a palavra de Deus, mas com amor. Derrame graça, lembrando que ela é em Cristo Jesus. Amém? Porque a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra diz que eu sou amado, eu creio. Se a palavra diz que eu sou abençoado, eu creio. Se a palavra diz que eu sou justificado, eu creio nisso. Amém? Todo crente ele é livre para pesquisar nas escrituras e checar a verdade. Os crentes de Bereia são um bom exemplo disso. Lá em Atos 17, 10, 11. O que eu quero dizer com você com isso? Amado, se alguém vier trazer alguma palavra para você, você tem toda a liberdade de conferir lá na Bíblia para saber se é realidade daquilo que a pessoa está falando. O que mais se acontece é pessoas falando assim, por exemplo, dá um jargão que o mundo diz bastante. Faz por ti que eu te ajudarei. Amado, isso não está na Bíblia não. Mas muitas pessoas entendem, ou às vezes colocam numa pessoa que tem um bom diálogo, tem uma boa oratória. Às vezes a pessoa até transmite um versículo da Bíblia e acaba trazendo uma outra frase que não está lá e você acaba crendo e achando que aquele ali está na Bíblia. Como tem até uma dinâmica que a gente faz nas células sobre, né, tá amarrado e tá na Bíblia. Isso aí tá amarrado, viu? Amém? Então, assim, eles reconheceram, os crentes de Bereia, eles reconheceram que as escrituras tinham maior autoridade que os apóstolos. Lá em Gálatas 1:8, ele diz assim, ó, eles examinaram as escrituras para ver que se o que os apóstolos diziam era verdade, eles foram conferir. Os apóstolos estavam pregando, eles foram conferir. Você também pode conferir. Amém? E eles viram que era a verdade. No final ele diz, ó, a Bíblia é a autoridade final de fé e prática. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Amado, essa palavra anátema, ela quer dizer amaldiçoado. Ou seja, toda pessoa que queira perverter o evangelho. O que é perverter o evangelho? É mudar, é colocar uma frase sua, é trazer uma frase que vem do seu entendimento para poder trazer ali a persuasão sobre a vida da outra pessoa. A palavra de Deus nos chama a atenção sobre isso. Seja amaldiçoado quem perverte o evangelho. O evangelho está aí. O que muitas pessoas fazem? Aplicam religiosidade sobre a palavra de Deus. Estão sendo ali pervertidos sobre o evangelho, estão mudando a palavra. Você precisa tomar cuidado com isso. Está na dúvida, amado? Leia a palavra, não tenha receio. A palavra de Deus está para nós aprendermos mesmo, para a gente ler, meditar, refletir. Amém? Então, assim, em Gálatas, a gente acabou de falar sobre maldição. Então, assim, não perde salvação, mas entra debaixo dela. Isso é para nós crentes mesmo, os crentes. Se nós não perdemos a maldição, ou nós não perdemos a salvação. Todavia, fazer isso nos coloca sobre maldição. É a única frase, é o único local do Novo Testamento que nos traz esse entendimento. Então, muito cuidado ao
falar da palavra de Deus para as pessoas e você não acabar mudando a sua fala, o que a palavra de Deus diz, ok? O próximo nível de autoridade é o da consciência. E lembra, nós estamos nas 3 primeiras autoridades, que são prerrogativas exclusivas de Deus. A gente já falou da autoridade soberana, da autoridade da verdade, agora estamos na autoridade da consciência. Todo homem é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Todos sabemos o que queremos e o que não queremos que outros façam contra nós. Por exemplo, você acha certo alguém gritar com você? Eu creio que não. Então, se você não gosta ou não aceita que as pessoas gritem com você de forma abusiva, você também não deve fazer o mesmo para com elas. Por quê? Porque isso está infligindo a sua consciência. A sua consciência, ninguém pode golpeá-la. Eu vou já falar sobre isso. Portanto, sabemos que não devemos fazer com outros. Isso se chama de consciência. Olha, tanto ímpios como crentes, como justos, eles têm muito entendimento. Por exemplo, roubar. O ímpio sabe que roubar é errado. Nós também sabemos que o roubar é errado. Se eu sei que roubar é errado, toda vez que eu pego, um exemplo, tá? Não pego não, mas vamos supor que você pegou sem querer a caneta do seu irmão de classe, pediu emprestado e não devolveu. Você levou. A sua consciência vai começar a lhe incomodar. Por quê? Porque você está com algo que não é seu e na sua consciência você sabe que aquilo é errado. Então você vai se constranger no espírito. E o que você vai querer fazer? É devolver a caneta para o seu colega. Entende isso? Olha o que diz aqui a nossa apostila. Não devemos violar a consciência dos outros. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 8, 12. Então, assim, amado, eu quero que você entenda isso, que autoridade nenhuma tem esse direito de violar a sua consciência. Por exemplo, você sabe que algo é errado, e o seu líder ou alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida, lhe instrui a fazer algo que você tem essa consciência que é errado. Amado, essa pessoa não pode fazer isso sobre a sua vida. E você não tem a liberdade, na verdade, você tem a liberdade de não obedecer. Por quê? Porque está infligindo a sua consciência. Se na sua consciência for errado, amado, é errado, não faça. Por quê? Se você entende que algo é errado e você vai fazer, mesmo sabendo que aquilo é errado, você entra em pecado. E aí você vai ficar se condenando. Então não faça. Ele diz assim, em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É incoerente se for contra a sua consciência. Eu tive uma revelação recente, lá no CPT, sobre comidas. Você sabia que nós, como cristãos, nós não devemos comer comida com sangue? Lembra o sarapatel com sangue? É errado, nós não devemos comer. Por quê? Porque tem sangue misturado ali. Então, assim, eu comia, sempre, depois de cristão, eu comi muita sarapatel com sangue, muita galinha caipira com sangue. Mas eu não tinha esse entendimento. Quando eu recebi o entendimento que isso não era correto porque tinha sangue misturado naquela comida, nas próximas vezes, quando apareceu esse tipo de alimento para mim, eu rejeitei. Por quê? Porque na minha consciência, na minha mente, existia uma realidade que antes não existia. Então eu não como mais. Se eu comer, eu estarei indo contra a minha consciência, estarei pecando. Amém? Então, aprenda isso. Outra coisa, nós devemos nos submeter a ela. A nossa consciência, ela tem uma autoridade sobre as nossas vidas e você precisa obedecê-la.
para que você ande na luz. Romanos 14, 5, 6 diz o seguinte: um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Como um tem opinião bem definida em sua própria mente, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Amado, receba essa revelação. Sabe, eu passei muito tempo batendo nisso, errando, falhando, mas eu creio que você não faz isso para a glória de Deus. Amado, se alguém come determinada comida, amém, louvado seja Deus. Se fulano não come, vamos supor, eu não sou muito chegado em refrigerante, mas se você toma um refrigerante, meu irmão, louvado seja Deus. Se eu não tomo, louvado seja Deus, mas eu não posso querer forçar você a ter um hábito igual ao meu, se na sua consciência tomar refrigerante, faz bem para a sua saúde. Se você acha que faz bem para a sua saúde, o que nós temos que fazer? Amém, irmão, louvado seja Deus. Entende isso? Às vezes nós ficamos numa tentativa, numa tratativa de querer fazer o outro comer. Amado, se está errado, o próprio Espírito Santo. Nós temos que orar para que o Espírito Santo possa constranger e ensinar o irmão o correto. Por exemplo, eu tive uma revelação sobre o meu corpo, sobre cuidar do meu corpo, sobre valorizar o meu corpo, sobre comer comidas mais saudáveis. Mas se outro irmão, ou se você, por exemplo, gosta de comidas gordurosas, eu não estou aqui para dizer que você está fazendo errado. Eu tive a minha revelação e me posicionei em posição a ela. Mas, louvado seja Deus, é muito bom a comida gordurosa. Mas, para mim, eu tenho um limite para que eu possa comê-la. Por quê? Porque a minha cabeça, na minha consciência, existe um limite. E o meu limite é a minha consciência dizendo até onde eu posso e eu não posso comer. E eu me submeto a ela. Ok? Romanos 14, 13, ele fala o quê? Não os julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. É o que eu acabei de dizer. Não botar escandalismo. A pessoa está comendo, rapaz, não come isso, não faz isso, está errado, isso faz mal para a tua saúde. Aí às vezes você fala de uma forma mais ríspida, o irmão pensa que está pecando. Então, não julguemos uns aos outros, pelo contrário, né? Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ore por ele. Se você acha que beber refrigerante, como eu acho, não é legal, eu não vou dizer para um irmão: irmão, louvado seja Deus, toma lá, eu vou orar no meu secreto, irmão, que o irmão tenha revelação e ele possa ter uma qualidade de vida melhor na vida dele, entende? Mas eu não vou ali constranger meu irmão, principalmente publicamente, se eu tenho um hábito diferente do dele, ok? Homem algum tem direito de exigir do outro algo que vá contra a sua consciência. Eu já falei sobre isso. Por exemplo, um marido ele não pode forçar a sua esposa a práticas sexuais que ofendam a consciência dela. Um pastor não pode impor uma prática a uma ovelha se aquilo vai contra a consciência dela. E nós já falamos sobre isso. Dos 3 tipos de autoridade, nós podemos concluir que nenhum homem, seja igreja ou Estado, tem o direito de ordenar que você desobedeça a Deus, a Bíblia e a sua consciência. Se chegar um decreto aqui do nosso governador dizendo que nós não podemos mais ler a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso, o sinal dos tempos. Eu não tenho obrigação de obedecer, porque a Bíblia é uma autoridade sobre a minha vida, é meu alimento. Entende isso? Então o Estado ele não tem poder, não tem direito de ordenar para que eu desobedeça a Deus, ou a Bíblia, ou a minha consciência. Eu quero lembrar aqui para você, lá do livro de Daniel, quando ele fala você conhece a história de Mesaque, Abednego, que eles estavam lá, Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro e foi colocado para que eles adorassem. E eles falaram assim, não vou adorar.
porque isso inflige, quem se infligia a consciência deles, porque eles criam em Deus, isso infligia na própria adoração da palavra, que a palavra de Deus diz, não adorarás outro Deus a não ser o teu Deus, e eles não fizeram isso, eles não obedeceram à autoridade do rei, por mais que o rei fosse uma autoridade sobre a vida deles ali, mas eles não obedeceram, porque aquele pedido estava contra a sua consciência, contra o que a palavra de Deus diz sobre a vida deles, e eles se posicionaram, entraram na fornalha quente, e saíram delas sem queimar nada. Isso serviu para glorificar o nome de Deus lá naquele tempo, na Babilônia. Então, esses 3 níveis de autoridade são prerrogativas exclusivas de Deus. Soberano, verdade e consciência. Como já dizia um grande professor amigo meu, questão de prova. Vamos para frente. A próxima autoridade é a delegada. Essa já começa dentro da prerrogativa do homem. Quando essa autoridade ou governo é bem exercida, o resultado é justiça, paz e alegria. Olha o que Romanos 14:17 diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amado, um líder que expressa justiça, paz e alegria, ele é um líder onde a sua autoridade ele é bem exercida, onde ele aplica as verdades, onde ele é um líder de excelência, onde ele não é arrogante, ele não é prepotente, mas ele é um líder que conduz o rebanho ali a chegar a um alvo específico, onde todos contribuem, todos vão juntos com ele. Então, assim, a autoridade ela não traz peso. Os líderes da igreja possuem uma autoridade delegada. Nós somos seus embaixadores, somos seus representantes, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois nós que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra está em 2 Coríntios 5:20. O que eu quero dizer para você? Que nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é saudável, ela é leve, quando os líderes, as autoridades exercem uma liderança com respeito, com honra, com zelo, com lealdade. A liderança se torna leve, porque quem faz é Cristo. Nós só somos aqui os ramos, aqueles que recebem a seiva do Senhor e conduz para que o propósito dele seja alcançado. E o que eu quero dizer? Que nós, como irmãos em Cristo, nós devemos entender que tem autoridade sobre as nossas vidas. Nesses próximos níveis nós vamos ver isso. 1 Pedro 5:3 diz que nós não devemos exercer autoridade como dominadores do rebanho, sabe? Nós não somos dono das ovelhas, o dono é Cristo. As ovelhas são do Senhor. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Sabe? Nós, quando estamos na posição de liderança, nós nos colocamos mesmo como referências de Cristo para os nossos liderados. Eu creio que na turma deve haver algum líder de célula. Se não, eu declaro que serão líderes de célula de excelência. E quando você estiver liderando, lembre-se que você não é dominador do seu irmão, você não é dono do seu irmão, você foi levantado porque você teve a revelação. Liderar é servir, servir pelo exemplo, o exemplo de Cristo. Mas o Cristo, ele está dentro de mim e de você, e os nossos liderados, eles olham para nós, e nós devemos nos colocar, nos posicionar de uma forma que Cristo se alegre, para que também nós possamos ministrar vida naqueles que são liderados por nós. Amém. A nossa autoridade pertence a Deus e nos foi delegada. Se esperamos submissão dos nossos liderados, das ovelhas, né? Nós precisamos ter uma atitude de Cristo, que é dar a vida pelas ovelhas. O Senhor é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a autoridade delegada não é igual a daquela que a delegou. Nossa autoridade é limitada. Por quê? Existe uma limitação, por exemplo. Eu não posso, lembra? Soberana, da verdade e da sua consciência.
Então a nossa autoridade sobre a sua vida, ela é limitada. Eu não posso infligir as outras autoridades, porque eu não tenho esse direito, como a gente acabou de falar. A autoridade delegada, ela procede da responsabilidade. O que quer dizer isso? Pelo fato de ter uma responsabilidade pela minha esposa e filhos, então tenho autoridade sobre eles. Eu não tenho autoridade na casa do vizinho porque eu não tenho responsabilidade sobre eles. Você compreende isso? Por exemplo, a polícia, se ela mandar parar uma via, né, tá tendo aqui uma batida, aconteceu alguma coisa, a polícia mandou você parar, porque acabou de ter um problema. O que você faz? Você obedece, ou não é? Por quê? Porque aquela autoridade está trazendo para você uma segurança, um cuidado. A autoridade delegada nunca vai além da sua responsabilidade. O limite de nossa autoridade é a nossa responsabilidade. E quando deixamos de assumir a responsabilidade, perdemos a autoridade. Amado, olha algo que muito tem acontecido nos lares. Mulheres têm tomado a posição do marido, porque o marido muitas das vezes procrastina, vive numa inércia, e aí ela acaba tomando a autoridade da casa porque o marido não se posiciona. O que nós temos visto? Eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar, amém? Estou dizendo que cada um precisa ter e entender a sua função dentro do seu lar. O homem é o sacerdote, a mulher é a sua auxiliadora. Mas acontece muitas das vezes do homem cuidar tudo das crianças, inverte os papéis. Ou seja, quando você deixa de assumir a sua responsabilidade que Deus lhe deu, você perde a sua autoridade. Amado, não perca a sua autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo, ok? A autoridade é aquilo que Deus te deu, através do Espírito Santo de Deus, para você conduzir a sua família, o seu ministério, a sua empresa, amém? Sempre com graça, com amor. A quinta autoridade é a funcional. Ela, muitas das vezes, é a base para estabelecermos a autoridade delegada. Provém de habilidades. A autoridade funcional provém da habilidade, competência, experiência e treinamento. Se alguém não deseja obedecer à prescrição médica, não deveria fazer uma consulta. O médico é uma autoridade funcional, ignorá-la poderia ser rebeldia. Por exemplo, o que eu quero dizer para você? Se você está com problema de saúde, você vai no médico, porque ele é autoridade no assunto, ele sabe, um clínico geral, por exemplo, ele tem autoridade, ele estudou para aquilo, ele tem habilidade, competências. Você chega lá, pega a consulta, aí vê o remédio é, vamos supor, o remédio aqui é uns R$200, R$100, não sei. Aí você olha assim, rapaz, esse remédio é muito caro, eu não vou seguir isso aqui não, eu vou fazer do meu jeito. Então, amado, por que você pagou? Se você foi lá, obedeça o médico, ele tem autoridade nesse assunto. Eu quero dizer para você um exemplo que acontece no meu trabalho, lá no Corpo de Bombeiro. Quando nós estamos em um acidente, algum atendimento médico, pré-hospitalar, nós estamos exercendo ali um trabalho na via sobre a vida das pessoas. Mas quando o SAMU chega e tem um médico dentro do SAMU, aquele médico ele tem mais autoridade naquela situação do que nós, como socorristas. E aquele médico ele toma uma autoridade funcional sobre as nossas vidas. E nós temos que nos conduzir, nos submeter a ele, porque ele tem o entendimento e nós seremos ali submissos a ele, obedecendo o que ele nos conduz a fazer. E isso ajuda até no relacionamento, ok? Outro exemplo, o pastor deveria se submeter dentro da igreja aos engenheiros na questão da construção, aos médicos na questão da saúde e assim por diante. Não que os pastores deixem de ser autoridade, mas eles reconhecem a autoridade funcional. Nosso pastor Everdan é engenheiro. Louvado seja Deus, né? Ele é autoridade duas vezes. O marido também deveria se submeter à sua esposa naquilo que é a habilidade dela. Amado, se você não sabe cozinhar e sua esposa sabe, como eu digo, para não ter pitaco não, porque ela tem autoridade, ela sabe ali. Então assim, que a graça, o amor de Deus seja derramado na sua casa, na sua família,
para que você saiba se posicionar de acordo com as habilidades e competências que você tem e que você tenha humildade para reconhecer a habilidade do outro e se posicionar numa situação de submissão e se colocar mesmo para contribuir, se deixar ser guiado, se deixar ser direcionado por alguém que tem uma autoridade funcional sobre a sua vida. Amém? Sexta autoridade é dos costumes. A autoridade dos costumes e tradições se estabelece quando prova-se através dos anos que é para o bem comum e é aceita por todos. E Paulo apela para as autoridades do costume quando ele fala da questão do véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que não nos temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, está em 1 Coríntios 11:16. Aqui, se não contradiz a palavra de Deus, amado, nós nos submetemos. Você está num local, numa comunidade, onde eles têm ali um costume, né? Por exemplo, você chega no interior, né? No interior lá, Semana Santa agora, por exemplo. Aí lá, naquelas casas onde você vai estar hospedado, lá é costume da família, é um costume daquele local, daquela comunidade, só tomarem café depois das 8 horas. Amado, isso vai de contra a palavra de Deus? Não. Se você está naquele local, dentro daquele ambiente, seja submisso àquela autoridade, é um costume daquele local. Entende isso? Então você vai se submeter, vai tomar o seu cafezinho só 8 horas da manhã. Ok? Dentro das autoridades e costumes, uma igreja ou liderança não pode ignorar os costumes de uma localidade ou comunidade. Se tal costume não é ofensivo nem contraria a palavra de Deus, ele pode ser preservado. Todavia, a autoridade dos costumes ela é sujeita a todos os níveis anteriores de autoridade. Muito importante isso. Aliança nos casamentos, por exemplo. Não está na Bíblia que você tem que usar uma aliança. Tem pessoas que usam, pode ser um colar, a pessoa pode ser só um papel escrito. É o costume. Nós aqui no Ocidente, nós usamos a aliança como um sinal de casamento, né? Um sinal de compromisso com outra pessoa. É um costume aqui do Ocidente. Outra coisa, por exemplo, lá em outros países, não é o noivo que espera a esposa entrar, né? A noiva entrar na igreja ali, no templo, no local da celebração. No Ocidente nós temos esse costume, mas lá fora, principalmente ali nos países ali israelitas, a noiva, ela fica aguardando e o noivo é que entra. Olha só a diferença. Isso se remete também a Cristo, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele é o noivo e nós estamos aguardando a vinda dele para que nós possamos casar com ele e termos a vida eterna, vivermos com ele na Nova Jerusalém, reinarmos com ele. Eu quero declarar, amado, eu e você, nós estamos esperando Cristo e nós casaremos com ele porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? E o sétimo nível de autoridade são dos contratos. Esta é a autoridade da lei. Ela pode ser observada dos contratos e acordos legais. Aquele que você assina, aquele que você se compromete, né? A sociedade ela é regida por este nível de autoridade. Apesar de ser algo natural, sua origem é divina. Paulo diz em Romanos 13 que essa autoridade foi constituída por Deus e procede dele. Amado, toda autoridade procede de Deus, seja quem for, presidente, governador, presidente de bairro, alguém votou, se houve um voto ali, essa pessoa assumiu uma posição de autoridade, toda autoridade é constituída por Deus e procede dele. Quando nós vamos de desencontro às nossas autoridades, nós estamos indo em desacordo com Deus, nós estamos falando mal de Deus. Então, eu quero dizer para você, esse ano é um ano de eleições, né? Eleições para prefeito. Quero dizer para você, cuide, guarde o seu coração para que você não entre naquela linha de raciocínio para falar mal de político. Ore por eles, ore pelo presidente, ore pelo seu governador, para que eles conheçam a Cristo verdadeiramente e possam tomar atitudes
que sejam benéficas para a nossa sociedade. Porque lembra, uma autoridade que exerce o bem, o fruto dela é paz, justiça e alegria. E aqui, em Romanos 3, do 1 ao 6, eu quero que você leia na sua... Não sei se tem na sua apostila, você vai ler. Então, vou ler só o primeiro trecho aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. O restante você vai ler. Amém? E eu quero dizer para você, o sinal de trânsito, ele é uma autoridade sobre as nossas vidas, porque ele é a autoridade da via. O médico é uma autoridade dentro do hospital. O juiz é uma autoridade lá no cartório, lá no tribunal. Os nossos governantes são autoridades sobre as nossas vidas. Existe a autoridade eclesiástica, que são os nossos pastores, nossos líderes, discipuladores. Na nossa igreja, né, temos pastor presidente, temos o pastor substituto ali, pastor Everdan, pastor Kennedy. Aí tem o seu líder de rede, tem o seu discipulador, tem o seu líder de célula e tem você. Existe toda uma autoridade sobre a sua vida que intercede, que ora por você e que quer que você avance cada vez mais para que Cristo seja formado dentro de você. Eu quero encerrar essa aula declarando e dizendo que você é mais do que vencedor. Você é aquele irmão, aquele servo fiel, leal, que honra as autoridades, que reconhece a autoridade sobre a sua vida e que você faz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?